Fala pessoal, tudo bem? Marlos Gomes falando do canal Mundo Compliance, mais uma vez com vocês. E hoje, atendendo a pedidos, eu resolvi falar sobre a minha aprovação no mestrado em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das melhores universidades do país. E bom, eu falaria hoje sobre compliance, falaria sobre talvez marco regulatório, anticorrupção, a lei anticorrupção brasileira, talvez pudesse falar sobre governança, riscos, enfim, uma série de assuntos muito interessantes que existem para serem abordados, mas atendendo a pedidos de diversos alunos, de diversos amigos e pessoas interessadas na minha aprovação, eu decidi hoje falar ou trazer, de certa forma, um pouco da minha experiência neste processo dificílimo, pessoal. Só quem passa por um processo de aprovação no mestrado, principalmente em uma universidade federal, sabe como é difícil este processo. Então, o primeiro aviso que eu faço é: tome uma decisão e vá em frente. Siga, trace uma meta, defina qual que é a sua meta e trace um caminho para você percorrer, mas eu já aviso que será muito difícil, não é fácil. Tá? O segundo aviso que eu faço é: os métodos que eu utilizei, de estudo principalmente, a organização, o planejamento que eu estabeleci, ele serviu para mim. Talvez ele possa não servir para você. Então, o segundo aviso que eu faço é que o que eu for falar aqui é algo que me ajudou muito, tanto é que eu fui aprovado. Mas, de certa forma, é algo que talvez possa não fazer muito sentido para você, tá? Mas eu espero que sirva, porque para mim ajudou bastante. Ah, outra dica que eu dou e outro aviso que eu faço é tudo que eu for falar aqui hoje diz respeito a uma opinião pessoal minha. Não diz respeito à opinião da universidade, não diz respeito à opinião de um determinado professor, de um determinado especialista. É o Marlos falando sobre a aprovação dele no mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, já entrando no processo em si, eu já me remeto ao início de 2017. Bom, eu decidi me submeter ao processo. Eu acho que talvez seja a primeira dica que eu faço a vocês. Sentem consigo mesmo e reflitam: eu quero fazer o mestrado? Por que eu quero fazer o mestrado? Como o mestrado será bom para o meu caminho, seja ele profissional, seja ele acadêmico? Se a resposta for sim, se você decidir efetivamente se submeter a um processo de mestrado ou de doutorado, você deve se programar, você deve se planejar. Então, o primeiro aviso que eu faço, a primeira dica que eu dou é: se programe, se planeje, tome a decisão, esteja certo do que você quer fazer e trace uma meta. Qual foi a primeira meta que eu tracei? Bom, eu não sou daqui, eu sou, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, eu sou carioca, mas resido em Belo Horizonte há 2 anos, quase 2 anos e meio, uma cidade que eu sou apaixonado, que foi muito bem recebido, muito bem acolhido e que acabo tendo um carinho, um amor incondicional pela cidade e pelas pessoas daqui. Bom, primeira meta que eu estabeleci foi: eu preciso conhecer as pessoas da universidade. Então, eu passei a frequentar a universidade na cara dura, pessoal. Na cara dura, pessoal. Comecei a assistir aula, comecei a conhecer alguns professores e perguntar: professor, tudo bem? Olha, eu sou Marlos, eu moro aqui em Belo Horizonte, eu trabalho em tal organização, eu tenho muita vontade de fazer um mestrado, de me submeter ao processo, de fazer a prova, e eu queria, se possível, assistir sua aula. Então, uma dica que eu dou e que me ajudou muito é: conheça a universidade, principalmente se você não é graduado pela universidade que você quer fazer o mestrado. Conheça os professores, converse com os professores. Os professores são pessoas, alguns, mas principalmente todos que eu conheci, são extremamente abertos, extremamente solícitos, e pessoas que estão ali por amor, por paixão, pela vocação em ser docente, né, em lecionar, em dar aulas. Então, os professores sempre recebem os alunos de braços abertos. Então, a primeira dica que eu dou é: conheça a universidade, conheça os professores, conheça os alunos. A segunda dica que eu dou, e que me ajudou muito também, é:
leia o edital anterior. Então, por exemplo, os editais para mestrado e doutorado, independente da universidade, mas eu vou falar aqui especificamente da UFMG, ele, ele altera pouco de um ano para outro. O que eventualmente pode alterar são datas, são prazos de entrega, mas, de uma forma em geral, claro, eventualmente uma bibliografia, um artigo científico que sai, outro que entra, mas, de uma forma em geral, a estrutura do edital do processo seletivo, ele não muda muito. Então, eu recomendo, que ajudou muito para mim, ler com atenção, com cuidado, muita atenção para o edital. Tem muitas pessoas que deixam de ficar habilitadas e não avançam de uma etapa para outra porque não leram com calma e com cuidado o edital e acabaram descumprindo alguma regra que estava previamente prevista no edital. Então, edital é um ponto muito importante. Um outro ponto que é extremamente relevante, que que acabou me ajudando, foi estabelecer um cronograma de estudo. Então, eu peguei o edital, eu sabia qual que era a minha área de concentração, eu peguei a bibliografia sugerida do ano anterior, peguei os livros, os artigos, os autores e estabeleci um cronograma através de calendário mesmo, pessoal. Olha, neste mês eu vou estudar tal dia, tantas horas por dia, eu vou estudar essa matéria, essa disciplina, vou estudar esse texto. E uma outra dica que me serviu muito, que me ajudou bastante, à medida que eu lia um texto, eu estabelecia uma resenha, uma espécie de um resumo. Então, eu lia o texto, eu fazia uma resenha, e depois eu tinha condições de reler, de rememorar, de relembrar aquilo que o autor, e principalmente todos os outros autores que eu li, estavam criticando, estavam discutindo sobre determinada matéria. Isso me ajudou muito, pessoal, e eu acho que pode ajudar vocês também. E aí, pensando no mestrado, falando do mestrado da UFMG, é dividido em 3 etapas. A primeira fase, línguas. Então, para o mestrado, você vai precisar se submeter a um exame de proficiência eu, no caso, me submeti a inglês, que é uma língua que eu tenho uma certa familiaridade. Então, o exame de proficiência é uma das etapas do processo de seleção. Para quem vai fazer, por exemplo, doutorado, são 2 línguas. Já estou me preparando para uma terceira língua, português, inglês, talvez um espanhol, um italiano, um francês, ainda não decidi. Mas a primeira etapa é a proficiência, a segunda etapa é o teórico. Então, nesta etapa do teórico, a questão da bibliografia que eu falei para vocês ajuda muito. E é bom você se preparar com antecedência, pessoal, porque o conteúdo é muito extenso. Ou seja, são muitos autores, são muitos artigos, são capítulos, tem área de concentração que tem livro inteiro. Então, é muita coisa para ler, de modo que eu sugiro para vocês se programarem com antecedência e não deixarem para a véspera da prova, tá? E a terceira e última etapa, a terceira e última fase, se você for aprovado em línguas, se você for aprovado no exame teórico, você vai para a defesa, a tão temida defesa do projeto de pesquisa perante uma banca. Que banca é essa, Marlos? Pelo amor de Deus. É a banca formada por 3 professores da universidade e da sua área de concentração. Por que temida, pessoal? Bom, porque são professores. Então, são pessoas que intelectualmente conhecem muito sobre aquele assunto que você está se propondo pesquisar, que você está se submetendo como um projeto e, obviamente, você estará sujeito a críticas. Eu, por exemplo, já levanto o dedo, sou muito transparente, não tenho a menor vergonha de falar isso. Eu fui muito criticado no meu projeto. Fui muito elogiado, por um lado, porque o meu título, meu assunto, meu tema de pesquisa instigou os professores da banca, eles gostaram muito do tema, mas eu fui muito criticado por conta do formato, às vezes até uma questão de erro gramatical, de ortografia, que eu, por descuido, pela correria de estudar língua, estudar bibliografia, estudar artigos, diversos artigos científicos, ainda preparar o projeto de pesquisa e a defesa do projeto de pesquisa, eu acabei deixando de lado. Então, uma terceira e última dica que eu dou
se prepare bem com relação ao projeto de pesquisa, elabore o projeto de pesquisa com antecedência e se preocupe. Se preocupe com as normas e as regras da ABNT e principalmente com a questão da ortografia, que às vezes escrevemos muito rápido, muito texto e acabamos, de certa forma, nos descuidando. Pessoal, essas eram as dicas que eu queria deixar aqui para vocês. Isso tudo que eu falei para vocês me ajudou, de certa forma, muito para a minha tão esperada aprovação. E a aprovação, gente, nossa, é um momento assim inenarrável. É um momento que vocês levarão para o resto de suas vidas, porque eu digo por mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. É um misto de emoção, felicidade, de certa forma, de um senso de dever cumprido, porque a gente estuda muito, dedica muito, e no final nós somos, de certa forma, vitoriosos, né? Acabamos sendo aprovados. Então, eu espero e desejo, do fundo do meu coração, que vocês se dediquem, que vocês tracem uma meta, que vocês tenham um objetivo muito claro na vida de vocês e que essas dicas que eu dei para vocês, que me ajudaram bastante, que fique bem claro, me ajudaram bastante. Eu espero que ajude vocês também. Pessoal, valeu. Até o próximo vídeo. Curtam o canal, se subscrevam, por favor, e mandem temas para a gente, mandem temas para mim, que, obviamente, eu terei maior interesse em pesquisar e trazer para a nossa discussão. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo e até o próximo canal.